Boa noite. Pra mim é boa noite, pra vocês talvez seja bom dia. Ou boa tarde. Tudo bem? Tô aqui em mais um vídeo pra falar com vocês com uma mensagem rapidíssima, uma mensagem tranquila. Não é exatamente um devocional, mas é uma reflexão que eu tive hoje, nos últimos tempos. Eu gostaria de conversar com vocês durante essa reflexão. Então, durante esses tempos, vocês perceberam provavelmente que eu parei de postar os vídeos. O último vídeo que eu postei foi segunda-feira da semana retrasada, visto que eu tô gravando o vídeo hoje no domingo. E esse vídeo tá saindo pra vocês na segunda. E meus stories também estão uma bagunça, inconsistentes. Os meus posts também pararam no Instagram. Eu resolvi, sei lá, eu dei uma pausa praticamente daquilo que era meu, né? Daquilo que eu fazia, daquilo que eu estava comigo. E isso me feriu de certa forma, porque é algo muito importante pra mim que trabalhando aqui é importante pra Deus, sabe? Essa função minha que eu tenho aqui não é apenas pra mim, não é apenas pro meu próprio ser, não é apenas pra aumentar o meu ego quando eu leio alguns comentários, ou pra aquecer o meu coração quando eu escuto alguém falando algo sobre o meu canal, mas é pra obra de Deus. Você sabe muito bem que a palavra de Deus diz em Marcos 16 e Mateus 28, ide, fazei discípulos, os batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que diz para nós irmos. Então, todos os dias nós temos essa mensagem no nosso coração, e esse é o nosso chamado. Existe essa crise pelo chamado, principalmente pela juventude hoje em dia, que diz, nossa, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito nessa terra, eu não sei porque que Deus me chamou, porque eu sirvo a Deus, eu não entendo. Mas aí que tá, você sabe o seu chamado, está escrito na Bíblia, e o nosso chamado é para servir, é para ir e fazer discípulos ao Senhor. O motivo de estarmos na terra é esse. Assim, bem como a prática de boas obras que Paulo falava, bem como glorificar o nome de Deus. A criação, tudo que foi feito é para glorificar o nome de Deus. A nossa função, prática de boas obras e fazer discípulos ao Senhor Jesus. Esse é o nosso chamado principal, é isso que devemos fazer. Isso, essa forma aqui de gravar os vídeos, de fazer os posts, de escrever os meus livros até, são parte do meu chamado. Um dos meus chamados é o chamado da influência, o chamado do influencer. E eu recebi esse chamado através de uma palavra profética que eu tive num evento, numa conferência que eu fui. Eu tava lá e durante um louvor, a gente tem o costume de ir lá pra frente, porque o Shaddai é uma igreja grandona, então, como eu tava com muita gente, a gente vai todo mundo lá pra frente pra adorar a Deus, gritando, pulando, todo mundo junto. E começou uma música lenta, uma música mais de reflexão, de adoração. Enquanto eu adorava, eu falava em línguas, eu gritava ao Senhor, eu chorava na presença dele. Um homem veio atrás de mim com as duas mãos assim, botou as mãos no meu ombro e falou palavras ao meu ouvido. Ele falou, você ainda vai ser influência pra muita gente vai se inspirar em você. E essa é a palavra que eu carrego no meu coração, porque cada dia, um dia após o outro, vem confirmação sobre isso. Esse meu meio aqui do Instagram, do YouTube, de estar trabalhando aqui, me traz uma alegria tão grande. A minha função de escrever, eu sempre me perguntei por que eu escrevo histórias, por que eu tenho esse dom pra isso, por que Deus revelou isso pra mim. Porque se você gosta de fazer alguma coisa, sabe que é Deus que te deu esse dom de fazer isso. Deus que colocou isso no seu coração pra você fazer. Então eu sempre me pergunto, por que eu tenho isso? Por que eu escrevo? Por que eu tenho essa habilidade tão boa, assim, de escrever? E a realidade é essa, porque escrever também é uma das obras de Deus. A palavra diz que tudo quanto fizeres, façam com zelo, como se fosse para Deus. Então, até escrever, até falar diante de uma câmera, tudo isso é para a glória de Deus. E a gente tem que ter mais isso no nosso coração. E nessa última semana eu me perdi no tempo, eu perdi isso. E a semana foi completamente de ponta cabeça, entende? As coisas não funcionam do mesmo jeito quando você não tá no propósito de Deus. As coisas não andam da forma correta, não flui, entende? Jonas podia até ter dito, não vou seguir não vou ir pra Nínive, porque lá não é um lugar que merece a presença de Deus. Eu vou seguir pra esse lugar aqui e vou viver a minha vida. Deus não sabe do que ele tá falando. Às vezes nem foi Deus que falou, quando ele decidiu não seguir o caminho de Deus. A tempestade, a coisa com o barco, o peixe, tudo isso foi obra de Deus, é claro, mas ainda assim as coisas não estavam bem no coração dele, porque ele já não tinha Deus no seu coração. Porque se ele tivesse Deus, ele fosse uma pessoa bem parecida com Jesus, ele teria olhado para Nínive com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, de perdão, com um olhar santo e bondoso. Ele teria falado, que glória que Deus falou para eu ir para Nínive.
porque aquela cidade vai ser salva. Não importa se ela é que nem Sodoma, Gomorra, se ela é como Tiro, se ela é como Cafarnaum, não importa como é que ela é, Deus vai salvar aquela cidade. Mas como Jonas não estava na presença de Deus, como Jonas não estava seguindo como ele deveria seguir, não tinha a fé que deveria ter, ele decidiu andar na sequência contrária. E as coisas andavam mal na vida de Jonas, porque ele não tinha o seu coração no propósito. Aí que tá, as coisas da nossa vida andam muito más quando a gente não anda no propósito. A gente precisa voltar à essência, voltar ao primeiro amor, não deixar com que a chama do fogo do Santo Espírito pague no nosso coração, apague, né? A gente precisa ter isso todos os dias e marcar isso no nosso coração. É necessário, dia após dia, a gente se perguntar: eu estou glorificando o nome de Deus o suficiente? Eu estou entronizando Deus o suficiente? O meu coração está queimando o suficiente? Você precisa dessa pergunta todos os dias e você precisa deixar isso se encaixar com você. Que você tenha isso no seu coração. E reflexionando sobre isso, percebendo o quanto eu estava fora do eixo, eu tive um final de semana extraordinário. Porque depois de uma semana muito complicada, lutando contra muitas coisas, eu tive um final de semana de descanso. Porque sempre o final de semana são os meus 2 dias mais complicados, são os meus 2 dias mais lotados. Porque eu tenho célula pra ir, depois de 2 em 2 semanas tem rede de jovens, e no domingo tem culto, tem que ir na minha avó às vezes, tem de manhã no sábado tem o treino, tem que gravar vídeo durante a semana pra ficar as coisas prontas. Então é um sábado muito complicado às vezes. Apesar de eu não estar gravando vídeo no sábado, nesse final de semana em específico, o meu sábado ainda assim foi muito cheio, porque a célula eu ia ter que tocar, então eu tava treinando as músicas, descobrindo as músicas novas, e ainda mais convidando as pessoas pra ir. E o sábado é um dia muito complicado, que eu não consigo ter tempo, às vezes, pra descer pra jogar uma bola, pra fazer alguma coisa que eu gosto, ou ficar um tempo só, sei lá, assistindo The Office, eu não sei. E durante o sábado é o tempo onde eu não tenho tempo pra pensar em nada senão Deus, entende? De uma forma mecânica, é claro, e não é a forma como Deus gostaria que eu pensasse nele, de uma forma rotineira, como se, eu tenho que ler as palavras, eu tenho que ler a palavra da célula, ou eu tenho que ir para a célula, eu tenho que convidar as pessoas, eu tenho que decorar as músicas, como uma forma mecânica, como se fosse um trabalho. Mas ainda assim é um sábado perfeito, pô, porque eu tô trabalhando pra Deus, entende? E quando eu chego no sábado é o momento onde não tem como eu escapar de Deus. Porque eu tenho que estar na igreja, ou no domingo eu tenho que estar na igreja de novo, eu tenho que chamar as pessoas, isso já tá na minha cabeça. O verbo já é eu tenho, tá ligado? Porque já fica marcado na minha cabeça. Então, o sábado é o dia que eu não posso, que eu não consigo me afastar de Deus. O sábado é o dia que não tem como eu fugir de Deus. Nem o sábado, nem o domingo. Porque, querendo ou não, eu vou estar na igreja, de alguma forma ou de outra. Claro que eu vou pra igreja durante a semana também, tem algumas outras coisas, mas principalmente o sábado e o domingo são dias que não tem como fugir. E chegando no sábado, eu tive célula, e aí eu tive rede de jovens, e no domingo eu tive 2 cultos que eu fui, porque eu fui visitar uma outra igreja, já que o culto era de manhã. E durante esse tempo Deus tocou muito meu coração para um tempo de reavivamento, um tempo de retornar à presença dele, um propósito com ele. E a partir de hoje, eu tô começando um propósito com Deus. Eu tô começando um propósito de dias e dias de jejum, de oração, de consagração e de avivamento. Eu fiz um Reels recentemente no Instagram que dizia que a gente precisa de 2 pilares para alcançar a santificação, que é o jejum e a oração. No momento que a gente tem o jejum, oração, a gente alcança facilmente a santificação. Não facilmente, né, mas você entendeu, você alcança com mais maestria, com mais facilidade, porque você tá não dependendo da sua força, mas da força de Deus. E nesse momento foi quando eu percebi que eu precisava mais, que eu precisava retornar a Deus. Eu já sabia que eu estava errado, eu já sabia que eu não estava no caminho correto. Então quando eu volto à presença de Deus, quando eu volto à lucidez e que eu permito com que a voz do Santo Espírito fale ao meu coração, é que eu percebo que eu estava errado e que eu preciso retornar ao caminho, que eu preciso voltar e endireitar as veredas, pedir para que Deus me coloque de volta no caminho, que tudo dê certo novamente, que apesar das dificuldades que passei, dos pecados que fiz, da forma que me tornei, ainda assim Deus tem o poder de me colocar onde eu antes era e me tirar daqui que eu era pó e me botar de novo aqui para ser como carne, para ser refeito como Deus deseja que nós sejamos. Então peço desculpas por esse meu tempo sem vídeo, peço desculpas por esse tempo sem post, ficar um pouco desaparecido, mas estamos de volta a todo vapor.
Hoje é segunda-feira, então que Deus abençoe a sua semana grandiosamente, que você seja abençoado, seu coração seja protegido e você sinta cada vez mais o Santo Espírito. Que você busque entrar num propósito com Ele, que você busque estar com Ele, em nome de Jesus Cristo. Que dia após dia você se pergunte: eu estou entronizando Deus o suficiente na minha vida? Eu tenho protegido a chama do meu coração? Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo o suficiente? Se todas essas 3 perguntas forem sim, aí tá tudo bem. Agora, se as 3, ou alguma das 3 for não, é bom que você volte para os treinos. É bom que você volte para os trilhos. É bom que você esteja de volta no caminho. Porque Deus quer você de braços abertos para estar de volta no lugar onde Ele colocou você. Não desista do chamado. Não desvie daquilo que Deus colocou você para ser. Se você está com dúvida do seu chamado, vá e faça discípulos. E no meio do caminho Ele vai falar alguma coisa mais específica para você, com toda certeza. E ainda que Ele não fale, você está cumprindo o seu chamado. Tá tudo bem. Então, esse é mais um vídeo de aviso. Um devocionalzinho de algo que estava na minha cabeça, uma reflexão, e eu espero que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Estou de volta, à tona, estamos com vídeos segunda, quarta e sexta, posts no Instagram, lá você pode dar uma olhada, mas normalmente são 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e é isso. E Reels, Stories e tudo mais, você pode ver por lá, em @KevinPGomes no Instagram. E eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.